Bom dia, graça e paz. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Nós teremos hoje a EBD, a lição número 3, que fala do nascimento da Igreja de Cristo Jesus. Surge a Igreja Cristã. O texto áureo está lá em Atos 2, de 14 a 41. Eu quero, inclusive, te convidar a ler essa passagem depois. Tá bom? Depois você lê essa passagem para ter uma noção daquilo que aconteceu naqueles dias. Mas como surgiu então a Igreja de Cristo? Está lá revelado em Atos. Não é? Depois do evento da descida do Espírito Santo sobre todos os discípulos e todas as pessoas que ali estavam, Pedro, tomado pelo Espírito Santo de autoridade e de poder, ele toma a palavra e começa a pregar. Pedro começa a pregar, lembrando das profecias que corroboram, ou seja, que validam aquilo que estava acontecendo. Pedro começa a pregar dizendo a respeito do profeta Joel, lá no capítulo 2, no versículo 28, que diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Ele cita Joel 2 para explicar aquilo que estava acontecendo, para que as pessoas pudessem entender que as pessoas que ali estavam não estavam embriagadas, mas pelo contrário, estavam tomadas, estavam cheias do Espírito Santo. Então ele começa a falar a respeito de Jesus. Pedro, ele era discípulo de Jesus. Pedro pregou como aprendera com seu discipulador, Jesus. E agora eu quero te perguntar, o que é um discípulo? Um discípulo nada mais é do que um aprendiz, do que um aluno, mas não um aluno qualquer, um aluno receptivo a ensinamentos, um aluno que recebe ensinamentos e depois ele pratica, conforme aprendera. Assim foi Pedro. Então Pedro começou a pregar dizendo que Jesus, aquele mesmo que os judeus haviam condenado e crucificado, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. E para corroborar, para validar esse ato, ele cita uma profecia de Davi, quando Davi diz que aquela carne não apodreceria, ou seja, ela não entraria em decomposição. Mas não era sobre Davi, porque Davi morreu, estava enterrado ali mesmo. Mas era sobre o seu descendente que viria. A raiz de Davi era sobre Jesus. E as pessoas ali, todas muito atentas, prestando atenção, elas foram convencidas pelo Espírito Santo naquele momento, daquelas palavras de que aquilo era verdade. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera. E ali naquele momento, quase 3.000 pessoas foram impactadas por aquela palavra. E elas se arrependeram. E arrependidas, então, elas perguntavam: o que faremos? Então, diante disso tudo que foi exposto, tudo isso que foi falado, nós cremos nessa palavra. Então Pedro respondeu com firmeza: arrependei-vos
E ali mesmo, mais ou menos, as 3.000 pessoas foram transformadas pelo gracioso e poderoso amor de Deus. E a igreja surgia, vívida, forte, pois creram em Jesus e o receberam como Salvador. Ponto 2. E como foram a vida dos primeiros cristãos? Lembrando que cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo. Os primeiros cristãos, eles perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. Grave isso, oração. Eles perseveravam na oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no estudo e prática da palavra, da Bíblia Sagrada que temos hoje, que eles não tinham naquela época. Naquela época, eles tinham acesso ao Antigo Testamento. Hoje nós temos acesso à Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Seguindo então, eles eram tementes a Deus, ou seja, eles sabiam que Deus era poderoso tanto no amor, como também na sua justiça. Pergunta: temos sido tementes a Deus? Pense aí com seus botões e ore a respeito. Outra pergunta: temos respeitado a sua vontade ou temos feito a nossa vontade? A igreja primitiva, ela era temente a Deus e ela respeitava e temia muito a vontade de Deus. Olha só, os bons exemplos que os primeiros cristãos nos deixaram. Primeiro, amavam uns aos outros, sem fazer diferença entre as pessoas. Segundo, estavam dispostos a ajudar uns aos outros. Os que tinham muito vendiam e repartiam com os que não tinham nada. Sabe o que era isso? Justiça social. Ajudavam os mais necessitados. Então não existiam nem entre os cristãos nem um que era muito mais rico, nem um que era muito mais pobre. Terceiro, eles tinham entre si uma forte amizade. Amizade, comunhão, amor. Eles estavam juntos e eles perseveravam firmes. Assim começou a Igreja de Cristo Jesus. Que você guarde no teu coração esse ensinamento e comece a praticar. Que Deus te abençoe, viu?